Muito bem, vamos mais uma aula aí sobre função exponencial, ok? A função exponencial, ela tem duas informações muito importantes. A primeira informação é que a variável está no expoente, ou seja, lá em cima. E a segunda informação, a base é sempre maior que zero, ok? Então, A é sempre maior que zero. Esse aqui é um tipo da função exponencial, ó. Olha aqui um tipo da função exponencial, certo? F de x é a elevado a x. Observe o que eu falei. A variável está no expoente. Olha aqui a variável no expoente. A base é sempre maior que zero. O a aqui, no caso, é um número qualquer, tá? Mas sempre maior que zero, ok? Então, a é sempre maior que zero. E a também é diferente de 1. Não pode ser 1, ok? São as informações que eu tenho. Vamos ver aqui uns exemplos de função exponencial. Primeiro exemplo. F de x é igual a 2 elevado a x. Olha aí, a é diferente de zero, né? Tá aqui, é 2. E 1 sobre 2, a é diferente de zero, né? É 1 sobre 2, ou seja, meio. Outra situação, 3,4. Tudo elevado a x, ó. 2 sobre 5 elevado a x também. Agora, quanto ao gráfico, nós temos duas situações. O gráfico pode ser crescente e o gráfico pode ser decrescente. Certo? Quando é que o gráfico é crescente? O gráfico será sempre crescente toda vez que o A for exatamente maior que 1. Não se esqueça, o A tem que ser maior que 1. Tá certo? Toda vez que o A for maior que 1, o nosso gráfico ele é crescente. Certo? Agora, quando é que ele é decrescente? Ele é decrescente exatamente quando o A estiver entre 0 e 1. Vamos ver os dois casos aqui. Por exemplo, quando o A é maior que 1, olha aqui, ó, 2. Aqui é esse tipo de gráfico. Né? Olha aqui, 2. 2 é maior que 1. Então é esse tipo de gráfico, crescente. Outra situação, 3,4 é maior que 1. Não é isso? Então é esse tipo de gráfico também. Agora, quando acontecer que o A estiver entre 0 e 1, quando acontece isso, por exemplo, 0,7, é esse tipo de gráfico. Aqui nos nossos exemplos, olha. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é nada mais, nada menos do que 0,5. 0,5. Então, são aqueles valores na reta real que vai estar aqui, ó, entre 0 e 1. Entre 0 e 1. 0,1, 0,2, 0,5, qualquer número. Só que, às vezes, o número vem em forma de decimal, mas ele pode vir em forma de fração. Ele pode vir de forma decimal, mas ele pode vir em forma de fração. Quando é que esse número vai ser 0, alguma coisa? Simplesmente quando ele estiver em forma de fração, quando o número de cima for menor do que o de baixo, né? Aqui vai dar 0,5, aqui, ó, 2 sobre 5, 2 dividido por 5, né? O número é menor, então eu coloco o 0 aqui, o 0 é a vírgula, 4 vezes 5, 20, dá 0,4. Certo? Então, muita atenção. Está em forma de fração. Se a parte de cima é menor do que a parte de baixo, logo é 0, alguma coisa, esse número ele está entre 0 e 1. Ele é maior que 0 e menor que 1. Então, o gráfico é decrescente. O gráfico só vai ser decrescente nessa situação. Acima de 1, o gráfico será sempre crescente. Entre 0 e 1, se A for entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Não pode esquecer desse detalhe. Ok? Agora, olha só, dando continuidade, vamos aprender a traçar o gráfico da função. Como é que eu construo o gráfico? Construo o gráfico. Construção do gráfico. Vou colocar aqui gráfico. Construção do gráfico. Como é que eu vou construir o gráfico? Primeiro, cada função ele é regido por uma
situação, né? Vamos pegar essa primeira função aqui, ó. F de x, ou seja, f de x e y é a mesma coisa. 2 elevado a x, né? Então tá aí, ó. Y é igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma lei. Essa lei eu vou construir um gráfico. O que acontece? Eu tenho aqui a minha tabela, x e y. Eu já sei que como é maior que 1, o a, né, a base é menor que 1, ou seja, a minha função exponencial sempre vai ser um expoente, uma potência, né? E a variável está sempre lá no expoente, por isso que é função exponencial. Como é maior que 1, eu sei que o gráfico vai sair desse tipo aqui, ó. Já sei que ele vai sair subindo. Não é legal? Eu já tenho na minha mente o tipo de gráfico que vai ser. Agora, o que eu vou fazer? Esses valores de x, eles serão aleatórios, né? Arbitrários, ou seja, eu vou colocar, a questão não vai me dar esses números, esses valores de x na minha tabela. Eu vou colocar. Então, eu vou usar aqueles valores perto de zero, ó. Por exemplo, o menos 2 vai se aproximando de zero, ó. O menos 1, 0, depois de 0, 1 e 2. Esses valores eu que decido colocar. Ok? Agora, os valores de y vai ser de acordo com a minha função. No primeiro caso, ó, y é igual a 2 elevado a x. X é quanto? Menos 2. Menos 2. Uai, professor, como é que eu vou resolver essa questão agora? Número elevado a um expoente negativo? Ah, isso aí é fácil. Eu vou aplicar a seguinte regra. Ó. Seguinte regra. Eu vou pegar esse negativo aqui, vou transformar ele em positivo. Como que eu faço? Jogando para debaixo do número 1. Ou seja, embaixo aqui não tem 1, eu vou inverter. O 1 vai para cima e o 2 vai para cima e ele vira positivo. Olha aí, ó, mais 2. Então, o y, na verdade, é o quê? 1 sobre 4. Está aí a resposta. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Minha primeira resposta, 1 sobre 4. A minha segunda resposta, y é igual a 2 elevado a menos 1. Faço o mesmo procedimento. Ó. O 1 sobe, ó. Né? Todo mundo está sempre elevado, todo e qualquer número está sempre dividido por 2. 2 elevado a menos 1 está dividido por 2. Para mim transformar isso em negativo, eu vou ter que fazer a reversão. O 1 vai para cima e o 2 elevado a 1 vai para cima e o 1 fica positivo. Então, y é igual a 1 sobre 2. A minha segunda resposta, 1 sobre 2. Tá, agora o próximo. Y é igual a 2 elevado a x. Quem é x agora? X será o zero. 2 elevado a zero. Por convenção, todo número elevado a zero, a resposta sempre é 1. E 2 elevado a 1, agora ficou positivo, né? 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 2, né? O x agora é 2. Y é igual a 4. Então está aqui o 4. Ok, está aqui a minha tabela. Agora resta-me o quê? Construir o meu gráfico. Então vamos aqui agilizar o nosso gráfico agora. Vamos agilizar o nosso gráfico aqui agora. Ok? Agilizando o nosso gráfico, nós vamos fazer o seguinte. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Ok? Usando a minha tabela. Primeiro, os valores de x eu já tenho. Os valores de x é tranquilo. Ó. Eu tenho o menos 1 e o 2. Eu tenho o 1 e o 2. E aqui é o 0. Ó. Bem no centro aqui é o 0. Certinho? Agora eu vou colocar meus valores de y. De y. Eu tenho o 1, 2 e o 4. Olha lá. O 1, o 2. Bom, e o 4 vai ficar lá em cima, né? Eu vou até subir esse negócio lá para cima, ó. Subindo. Olha lá onde vai ficar o 4, lá em cima. Vou subir com o y para cá. O 4 vai ficar aqui. Certo? Mas está faltando quem? O meio. O meio. Um meio. Bem no meio aqui, ó. Que é metade de 1, né? E está faltando um quarto, que é a metade da metade. Um quarto vai ficar bem aqui, ó. Vou botar o 0 pro lado de cá.
1/4. Ok? Aqui é 1/4. Vamos fazer a ligação dos pares ordenados. Menos 2 com menos 4. Menos 1/4. Ó. Menos 2. Eu vou ligar. Só que eu estou colocando o meio e o quarto no lugar errado, né? É em Y. Desculpa aí, gente. Aqui, ó. 1 meio e 1/4. Agora sim. O menos 2 eu ligo com o quarto. O menos 1 eu ligo com o meio. O 1, o 0 com o 1, olha aqui o ponto. O 1 com o 2, olha lá o ponto. O 0 com o 2 e o 2 com o 4 lá em cima. Olha lá. Então tá aqui os pontos. É esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Não é isso? Como é que vai ficar nosso gráfico? Do jeito que eu falei, ó, parecido com esse aqui, ó. Ó, como é que ele traça, ó. Vai passando aqui, ó. E vai subindo. Ok? Então tá aí a forma de fazer. Teve um pequeno errozinho aqui, né? Eu tava colocando o valor de y em x, tá, gente? Mas agora tá corrigido. Então tá tudo certo agora. Ok? Então é isso aí. Agora eu vou passar a lista de exercícios para que vocês possam construir os gráficos, né, que eu vou passar na lista de exercícios para vocês. Tá? Lá no Google Sala de Aula, Google Classroom.